Olá, igreja, bom dia! Bem-vindo, bem-vinda a mais um domingo. Que alegria te ter aqui. E eu já quero começar fazendo uma oração para abençoar esta mensagem, para abençoar esta reunião e abençoar a sua vida. Então, por favor, quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e inclinar o seu coração a Deus. Querido Deus, eterno Pai, que alegria abundante em meu coração poder falar de Ti, falar do Teu Evangelho. Quero te agradecer, Senhor, por mais um domingo, por essa semana maravilhosa que tivemos e te agradecer desde já pela semana que ainda vamos ter. Pai, quero te pedir que venha usar da mensagem de hoje como uma escola, para que possamos aprender mais do Teu Evangelho, para que possamos aprender a como termos uma aliança contigo, que possamos aprender a ter zelo pelo templo. Pai, eu te peço que faça com que essa mensagem alcance neste momento pessoas que necessitam do Teu amor, pessoas que necessitam aprender mais de Ti, do Teu Evangelho. É isso que eu te peço, te agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Antes da gente iniciar, eu já quero deixar aqui com você o tema da mensagem de hoje. Ele falava do seu próprio corpo. Você já parou para pensar que quase tudo na vida se inicia de forma incrível? Começa de uma forma muito incrível. Casamentos começam com fotos bonitas, sorrisos largos, promessas eternas, e depois de um tempo tem gente dizendo que não é mais a mesma coisa, não é mais como era antes. Já parou para prestar atenção nisso? Curiosamente, o primeiro sinal de Jesus não aconteceu num culto, não aconteceu num templo, ele aconteceu em um casamento. A mensagem de hoje, ela vai se dividir em duas partes. Essa primeira em um casamento e a segunda. A segunda parte dentro de um templo. N.T. Wright disse uma vez que Deus ele não se interessa apenas pelo espírito abstrato, mas pela vida comum, concreta, onde o amor é vivido ou abandonado. E eu quero te perguntar uma coisa. E se o problema não for que o vinho acabou, mas que Jesus nunca foi o convidado para permanecer? Aqui no capítulo 2 do livro de João, já quero te convidar também a pegar a sua Bíblia, papel e caneta, porque a gente tem muito a aprender hoje. Aqui no capítulo 2 de João, vai retratar de um casamento em Caná da Galileia. E do verso 1 ao verso 3 vai falar que no terceiro dia houve-se um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava lá, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para um grande casamento. Mas aí, por um acaso, acabou-se o vinho. E a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Uma curiosidade aqui. Os casamentos, naquela época, judaicos, duravam 7 dias. E quando um vinho acaba dentro de um casamento, isso é uma grande desonra, tanto para aquele casal quanto para as famílias. Em meio à sociedade, era uma vergonha social pública, assim, enorme. E João, ele escolhe registrar esse acontecimento, esse casamento. Entre tantas outras coisas a serem registradas, João, ele marca isso dentro da Bíblia. João, ele podendo escrever tantas outras coisas, ele não escreve. E por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de João, no capítulo 21, no verso 25, vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso
que nem mesmo no mundo inteiro haveria livros o suficiente. Você consegue entender o que João falou aqui? Jesus, ele fez tanta coisa, ele teve tantas conversas, tantas parábolas, tantos milagres, tantos sinais, tantas afirmações, tantas declarações, mas a Bíblia, ela é limitada. Ela só fala uma porção, uma fração de tudo que Jesus fez. E aí ele fala, olha, se a gente tivesse que escrever, rapaz... Tem pessoa que já acha a Bíblia tão longa, tão comprida. Imagina se fossem detalhar tudo que Jesus já fez, já falou. Mas, enfim. E aí, dentre tantas coisas que Jesus fez, João, ele falou de um casamento. E esse casamento, ele estava de ponta cabeça. E é ali que Jesus inicia os seus sinais. Assim como a gente viu na semana passada, João, ele não fala de milagres, ele fala de sinais. E esse primeiro sinal de Jesus, ele é uma coisa assim, científica, muito linda. Presta atenção. Jesus, ele manda encher as talhas de pedras que eram usadas para a purificação de rituais. Tinham cerca de 6 talhas. O texto vai falar que tinham 6 talhas ali, no verso 6. Ali perto haviam 6 talhas de pedra, do tipo usadas pelos judeus para a purificação de rituais, cerimônias, cada uma com a capacidade de cerca de 100 litros. Guarda isso na sua cabeça. 6 talhas com cerca de 100 litros cada uma. Anota isso. O que aconteceu aqui? A ciência pode explicar? Com certeza. Para você poder transformar, agora vai ser um papo assim bem nerd, tá bom? Para você poder entender o que aconteceu aqui, para você poder transformar água em vinho, Jesus, ele precisava de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para fazer algo básico, bem basiquinho, arrebentar os átomos. Você tem que pegar os prótons, os nêutrons, os elétrons, separar, reorganizar de novo para criar carbono e nitrogênio, porque não tinha isso na água. E é um processo assim de fissão e fusão nuclear. Para quem não entende isso, é uma grande confusão nuclear. E a Bíblia, ela fala que 6 potes grandes, imagina isso, imagina a energia que precisava para fazer essa transformação toda. E você vai perceber que essa coisa básica, bem basiquinha, que Jesus fez, seria preciso a energia de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea por um dia. A ciência entende o que aconteceu? Sim, com certeza. Mas a gente sabe de onde que veio toda essa energia? Não. Absolutamente não. A ciência consegue explicar o que aconteceu aqui. Os cientistas conseguem explicar o que aconteceu aqui. A gente consegue saber de onde que veio toda essa energia? Porque foi algo básico. Jesus, ele não termina dizendo de, nossa, cansou, encher essas 3, transformar aqui, ó, os 6 potes de vinho, água em vinho, cansou, hein? Nossa, gastou muito. Não. Isso não aconteceu com Jesus. Só um Deus poderia fazer tamanha energia. No verso 10, vai falar que todos servem primeiro o vinho bom e depois os convidados já bêbados, eles começam a servir o inferior. Mas você guardou o melhor até aqui. Presta atenção. O que aconteceu? O que acontece no caso? No mundo, tudo começa doce. Tudo começa incrível. Mas termina de forma azeda.
Já com Jesus, tudo começa simples e termina de forma gloriosa. Você consegue entender o padrão? Quando você tem Jesus no meio, no centro de tudo, tudo começa de forma simples. E aí, do nada, termina de forma gloriosa. Todos conseguem ver a glória, a manifestação de Deus. Só que quando você não tem Jesus, tudo começa lindo, bonito. Como que é a palavra? Instagramável. Tudo começa instagramável e termina de forma azeda, desmoronando. Entenda que 4 coisas acontecem aqui, ok? A primeira é convidar Jesus. Lá no verso 2 vai falar que Jesus foi convidado para esse casamento. Você tem convidado Jesus para a sua vida? O segundo é convidar a igreja. Ainda no verso 2, Jesus estava junto com seus discípulos. Você tem convidado outras pessoas que também compartilham da mesma fé, dos mesmos pensamentos que você, das mesmas crenças, a estarem junto com você, a vibrarem com as suas conquistas e vitórias? A terceira coisa é convidar intercessores. Note que quando Maria, mãe de Jesus, percebeu que acabou o vinho, ela fez o quê? Ela foi falar com Jesus. Em outras palavras, ela foi orar. Você tem convidado intercessores para a sua vida? Pessoas que vão orar por você ou vão orar com você? E a quarta e última coisa aqui é obedeça sem questionar. Você tem obedecido a Cristo sem questionar? Observe que Maria olha para as pessoas e fala: obedeçam a Ele. Ele sabe o que fala, Ele sabe o que diz. E aí Jesus manda pegar as 6 talhas, encher com água, que Ele vai transformar a água em vinho. Você tem obedecido sem questionar? Ah, como assim vai encher? Porque cabe 100 mil. Nananana. Você tem obedecido sem questionar a Cristo? Você tem seguido o que a Bíblia fala de obedeça? Porque a obediência precede a glória. No verso 13, vai falar que quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. E aqui a gente já entra na nossa segunda parte da mensagem. A gente falou sobre o casamento, sobre a aliança. Eu queria muito poder falar sobre a transformação de água em vinho, porque é algo surreal. Agora que você conhece a manifestação do poder, da grandeza de Deus, agora sim a gente pode entrar nessa parte interessante da mensagem. Estava se aproximando a Páscoa. Aqui nessa segunda parte, a partir do verso 13, vai falar que estava se aproximando a Páscoa. E na Páscoa, todas as pessoas voltavam para as suas terras, precisamente para Jerusalém, para fazer os seus ritos, seus sacrifícios, enfim. E aí acontece uma coisa um tanto meio curiosa. Jesus, ele entra no templo e encontra mercadores religiosos. E fica tipo, o que tá acontecendo aqui? No verso 14 e no verso 15 vai falar que no templo encontrou-se os vendedores lá vendendo bois, ovelhas, pombas e os cambistas sentados. Então ele fez um chicote e começou a expulsar todos do templo. Note que foi listado 2 grupos. Os que facilitavam a adoração, que eram os vendedores, que estavam vendendo os animais para sacrifícios da purificação, e os que dificultavam o acesso, que eram os cambistas. Por quê? O que aconteceu aqui? Existia-se uma moeda, e aí eles taxavam essa moeda, colocavam juros abusivos em cima dessas moedas locais. E tudo virou um grande
comércio, tudo virou um grande rito, tudo começou a perder a vida. E no verso 17 fala uma frase muito interessante. O zelo pela tua casa me consumirá. Não era raiva, era um zelo santo, uma raiva santa. Entenda, note a diferença. E aí, quando ele é questionado de por que ele está fazendo tal coisa, da onde que ele está tirando tal autoridade, e aí, verso 19 ao verso 21 fala: destruam este templo e eu o levantarei pedra por pedra em 3 dias. Mas o templo do qual ele estava falando era o próprio corpo dele. Jesus, ele redefine o lugar de encontro entre céu e terra. Não é mais entre 4 paredes. Ele é o acesso. Você consegue entender? Não é mais um prédio, não é mais um sistema, não é mais uma mercadoria, é uma pessoa. E aqui ele está fazendo uma analogia, uma conexão direta com 1 Coríntios 6,19, onde Paulo vai falar que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, templo do Espírito Santo. Se Jesus teve zelo por um templo de pedra, imagina o quanto ele não tem por um corpo criado à imagem e semelhança de Deus pelas próprias mãos de Deus. Imagina. E com isso a gente aprende 3 coisas lindas. A primeira delas é: convide Jesus para permanecer. Não basta convidar Jesus para começar algo, ele precisa permanecer. E eu te pergunto, em que área da sua vida Jesus entrou, mas ele não ficou? Sua área sentimental, sua área financeira, sua área... Enfim. Qual área da sua vida Jesus, ele até entrou, mas ele não permaneceu? Porque você fala, coloca aos pés de Jesus: olha, Jesus, tá aqui o meu relacionamento. E aí, quando menos espera, você toma as rédeas da situação e não deixa mais Jesus guiar o seu relacionamento. Ou, tá aqui Jesus, a minha empresa, meu dinheiro. E aí, quando a coisa aperta um pouquinho, você toma seu dinheiro de novo, toma sua empresa de novo e não deixa que Jesus guie. Qual área da sua vida Jesus, ele entrou, mas não ficou? Coloque hoje aos pés de Jesus. Aquele mesmo Jesus que transformou água em vinho. Você viu o tamanho do poder dele? Imagina o que ele pode fazer com a sua vida, com tamanho poder. A segunda lição prática que a gente aprende aqui é: não transforme fé em comércio. Religião sem relacionamento vira sistema vazio. E aí eu quero te perguntar, você tem buscado a Deus ou... Essa vai ser uma paulada na sua cara. Desculpa, mas a verdade tem que ser dita. Você está buscando a Deus ou apenas os benefícios de Deus? Tem um texto na Bíblia que vai falar: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Você tem buscado a Deus, o seu reino, a sua justiça, a sua glória, a sua majestade? Ou você só tem buscado os benefícios dele?
Porque ele é o todo-poderoso, ele é o dono do ouro e da prata. Você tem buscado o ouro e a prata e o poder dele? Ou você tem buscado a ele? Para pensar. Para se analisar por dentro. E a terceira e última lição que a gente aprende com o capítulo 2 de João é zelo pelo templo do Espírito. Zelo é amor em ação. E eu te pergunto, como você tem tratado o seu corpo, a sua mente, a sua vida? Como que você tem tratado? Você tem se alimentado bem, feito exercícios, cuidado da sua mente, praticado leitura, estudado, lendo a Bíblia, orando? A sua vida, como que você tem levado ela? Se Jesus ele teve um zelo, um amor, um carinho absurdo por um templo de pedra criado por Herodes, o qual já não era mais nem a sombra do primeiro templo criado por Salomão, imagina pelo nosso corpo, criado pelas mãos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, assim como diz lá em Gênesis. Como que você tem cuidado do seu corpo, da sua vida, da sua saúde? Para pensar, para analisar, porque Jesus, presta atenção, porque isso vai abençoar a sua vida. Jesus, ele não veio reformar prédios, ele veio habitar pessoas. Aonde ele entra, o vazio vira glória. Aonde ele permanece, nada azeda. Ele falava do seu próprio corpo e agora ele fala do nosso corpo. Entenda. Entenda isso de uma vez. Você consegue entender o que Jesus ele está querendo nos ensinar hoje? Hoje é dia de devolver o templo. Hoje é dia de alinhar o coração. Hoje é dia de voltar ao centro. Eu quero terminar dizendo para você sobre o verso 25. No verso 25, aqui no capítulo 2, vai falar que ele sabia o que havia no homem. Ele sabia da natureza humana. Se tem alguém aqui que entende exatamente o que você está pensando, é Jesus. Quando você peca, você não está surpreendendo Jesus de, nossa, eu não esperava isso de você. Você não surpreende Jesus. Jesus, ele sabe exatamente a natureza humana sua. Entenda que o seu pecado não te afastou de Deus. Foi você que se afastou de Deus depois de pecar. O seu pecado mudou a sua mentalidade sobre quem Deus é. Mas Deus continua dizendo que você é aceito, que você é amado, que você é filho, que você é querido. Nada mudou. Jesus, ele sabe exatamente quem você é. Ele conhece o seu coração. E mesmo assim, sabendo que você é um pecador, sabendo que você erra, que você falha, mesmo assim, com tamanho poder, mesmo ele sabendo que você só vai procurar ele para usufruir dos benefícios, mesmo com tudo isso, ele ainda te ama. Você tem noção disso? Ele ainda te ama. E se você deseja hoje voltar para os caminhos do Senhor, se consertar com Ele, começar a cuidar do seu templo, ter uma aliança com Ele,
eu quero te convidar a fechar os seus olhos e repetir essa oração simples junto comigo. Querido Jesus, eu reconheço que Tu és o caminho até o Pai. Limpa o que precisava ser limpo em mim. Restaura o que foi profanado. Habita em mim novamente. Eu quero ser templo vivo da Tua presença. Em Teu nome, Jesus. Amém. Você tem noção da oração poderosa que você acabou de fazer? Retornando para os caminhos do Senhor. Se você fez essa oração com sinceridade, com o coração aberto, disposta a trilhar essa jornada de novo, nós queremos trilhá-la junto com você. Aqui na descrição tem um link chamado Eu Decidi Seguir a Jesus. Preencha esse link, acesse esse link, vamos caminhar junto contigo nessa jornada. E eu creio que será uma jornada linda da presença de Deus, constante na sua vida. Essa é a nossa mensagem de hoje, desse domingo. Não sei você, mas o meu coração, ele tá assim, transbordando, ele está em chamas. O domingo de hoje foi extremamente poderoso. A gente pôde aprender do poder, uma fração no caso, do poder de Jesus. E pudemos hoje aprender sobre cuidar do templo. Nós somos o templo da morada do Espírito Santo. Que essa semana você possa praticar tudo o que você aprendeu hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente se vê na próxima mensagem.